Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, cumprimentando todos com a santa e gloriosa paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor, então alegremos e regozijemos nesse dia. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, está passando aí no seu vídeo, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Gostaria muito que você entrasse nesse canal, que você assistisse pelo menos 1 minuto do vídeo, 1 minuto, compartilhando, deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal, onde todos os dias tem vídeos novos para você. O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Eu estou com a Torá aqui nas minhas mãos. Vamos fazer menção na palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Hoje registrado no livro poético de Salomão, livro das poesias, livro poético de Salomão, no capítulo 11, no verso 4. Eclesiastes, livro poético de Salomão, no capítulo 11, no verso 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre de quem está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Querido, eu tenho em minhas mãos a Bíblia e eu quero trazer esse texto muito importante para os dias que estamos vivendo. Aqui a gente vê o sábio Salomão falando a respeito de uma semeadura, porque a semeadura nada mais do que é uma semente, porque na lei da semeadura, aquilo que eu planto será aquilo que eu vou colher. E muitas das vezes, na minha e na sua vida, existe algo que nós semeamos, que até os dias de hoje ainda não colhemos. Então tudo que passamos na vida nos diz a respeito do que fazemos e com que vivemos. Essa é apenas uma introdução do texto que eu quero trazer para você. Porque Salomão disse que aquele que olha o vento, olha bem, aquele que olha ao vento nunca semeará. Existem ventos nas nossas vidas que a gente ficamos com medo. Existem ventos que passamos, juntamente com o vento vem a tempestade nas nossas vidas, principalmente espiritual, que a gente nos tornamos diante das adversidades fraco diante dos nossos olhos. Quando eu vejo Salomão dizendo que aquele que observa o vento, eu lembro do Pedro. Eu lembro de Pedro que estava com os seus discípulos num barco e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade de vento naquela embarcação. Pedro, acostumado com o mar, acostumado com tempestade em meio do mar, acostumado com maré, sobe e desce. Mas naquele dia Pedro
se encorajou, porque Pedro estava no meio do mar e Pedro avista de longe um ser andando sobre as águas. E a Bíblia diz que todos os discípulos ficaram atônitos, ficaram com medo. E Jesus se aproxima deles e diz que sou eu. Sou eu. Jesus fala essa palavra, sou eu. E Pedro diz assim, olha, se és tu mesmo, Jesus, me faça ir contigo, me faça ir ao teu encontro por cima do mar. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre o mar. A Bíblia não diz quantos passos, quantos metros Pedro andou sobre as águas. Mas a Bíblia também vai dizer, e a história também diz que enquanto ele estava focando, olhando para Jesus, ele ia muito bem na sua caminhada. Mas até que por um momento de distração, ele olha para o vento e começa a afundar. Você sabe o que é que eu entendo com isso, querido? Em toda vida, em toda caminhada que passamos durante a vida, o nosso foco tem que ser um só. O nosso foco, o nosso alvo tem que ser para o autor e consumador da minha e da sua fé, que é Jesus Cristo. Pedro estava com os olhos fitos em Jesus. Pedro olhava para Jesus. Mas no momento ou outro da sua distração, a Bíblia diz que ele olha para o vento. Querido, a palavra que eu estou dirigindo a você hoje no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 4, diz que quem observa o vento nunca semeará. Pedro estava prosperando, no qual foi mandado andar pelo mar. Pedro ia bem andando pelo mar, até que no momento ou outro da sua fé, da sua fraqueza, ele olha para o vento. Porque o inimigo da nossa alma, que se chama Satanás, ele conhece o meu e o seu potencial, como conhece o meu e o seu ponto fraco. Em cima do meu potencial, nós podemos o repreender no nome de Jesus. Em cima do nosso potencial, ele nem sequer chega perto, porque usamos as armaduras no qual o Senhor nos deu. Nós temos um escudo que ele não penetra quando a gente está fixado no alvo que é Jesus. Agora, quando eu deixo de olhar para Jesus e olho para o vento, eu estou dando legalidade a Satanás para que me faz afundar nos meus problemas, para que me faz afundar no meu pecado, na minha falta de fé. Então Salomão nos explica muito bem a situação que muitos vivem hoje. Porque enquanto estamos olhando para o vento, a gente não vamos semear na nossa casa, não vamos semear na nossa família. Enquanto estamos semeando e olhando para Jesus, a Bíblia diz que a colheita é de 30, 60 e 100 por um. Mas no momento que deixamos de olhar, de enxergar a Jesus, a gente começa a naufragar na nossa fé. A gente começa a duvidar se a obra que está sendo feita na nossa vida tem a aprovação de Jesus, porque a gente começa a olhar o vento.
Eu não sei se você está entendendo que eu não quero perder a revelação desta palavra. Então, quando eu vejo Salomão em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, falando a respeito de uma semeadura, porque tudo que plantamos aqui também vamos colher. Tudo que eu faço aqui na terra em vida, eu colherei ainda em vida, porque a palavra de Deus não cai por terra, não sai vazia, nem tampouco chega vazia para o qual está sendo mandado. Então ele diz que aquele que olha ao vento, ele não colherá. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens, muitas das vezes olhamos para o céu e avistamos nuvens negras, e a gente diz: fulana, vai chover. Fulana se prepara, começa a fechar tudo, que vem uma grande tempestade através daquelas nuvens. De acordo, quando eu olho para o céu, do que eu vejo, aquilo ali é o tamanho da minha fé, porque tudo que eu planto, eu irei colher. Então, Pedro estava fito, olhando para o alvo. Você sabe por que muitos jovens se perdem na caminhada? Porque tem uma caminhada até de sucesso, tem uma caminhada até de relevância diante das Escrituras, mas só que no momento ou outro ele esquece de olhar para Jesus, ele esquece de olhar para aquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele esquece que dentre milhões e milhões ele foi escolhido, e começa a olhar para os obstáculos, para as dificuldades. Querido, olha para cá. Eu nunca vi dizer alguém tropeçar numa montanha. Nós tropeçamos nas pequenas pedras que são obstáculos nos nossos caminhos. Nós tropeçamos naquilo que muitas das vezes nós queremos ir muito rápido, muito depressa. Vamos fazer, vamos, e acaba deixando tudo pela metade, porque ao invés de olhar para Jesus, olhamos para a dificuldade, olhamos para o problema, olhando para tudo aquilo que nos cerca. Eu lembro que Israel estava numa batalha terrível, onde Golias, que foi desde a sua juventude criado para ser um guerreiro, porque homem nenhum em Israel podia com Golias. Golias estava de frente do exército de Gate, afrontando o povo de Israel, até que Davi vai levar marmita, vai levar lanche para os seus irmãos, e vê aquela cena durante 40 dias, Golias dizendo: dai-me um homem para lutar, dai-me um homem para guerrear. Até que Davi pergunta: quem é esse incircunciso? E alguém fala assim: Davi, esse é Golias de Gate, que foi criado desde a sua juventude para ser um guerreiro. Desde menino ele foi criado para ser um guerreiro, até que Davi se propõe a lutar uma guerra que não era dele. Olha para cá, meu irmão, quantas vezes entramos em batalhas, em guerras espirituais que não é nossa. Entramos em batalha corporal que não é nossa. E Davi vendo aquele homem afrontando o exército do rei Saul, que era o exército de Israel. Saul era um homem preparado para a guerra. Os irmãos de Davi eram preparados, que eles viviam de guerra. Até que um jovem chamado Davi chega diante de Saul e pede para lutar com aquele gigante. Querido, no nosso olhar,
humano, na nossa visão de humano, é impossível um menino derrotar um gigante com quase 3 metros de altura. Só que quem olha, quem vive de vista, acaba saindo derrotado. Mas aquele que vive da fé, ele passa a ser um campeão. Ele passa a ser de derrotado a vencedor. E Davi pede para que lute com aquele gigante. E Saul começa a pegar os apetrechos de guerra. Saul pega a sua armadura, pega a sua espada e começa a colocar em Davi. Querido, só que eu quero te dizer uma coisa. Quem vive da fé não veste roupa de medroso, não veste escudo de medroso, não anda com espada de medroso. Quem vive da fé, como Davi falou, olha, eu irei lutar. E a Bíblia diz que começa uma batalha. Começa Davi de um lado, Golias do outro. E a Bíblia diz que Davi prepara ali uma funda com 5 pedras. 5 pedras. Quando ele coloca a pedra na funda, Golias começa a reclamar. Golias começa a reclamar. Você está pensando que eu sou algum cão para vir comigo de pedra na mão? E Davi roda a funda, sem olhar o tamanho do gigante. Você sabe qual é o meu mal, qual é o teu mal? Que a gente olha muito para o obstáculo. A gente visa muito o tamanho dos nossos problemas. Muitas das vezes o tamanho do problema, ele é o tamanho da sua fé. Se seu problema tiver um tamanho, a tua fé tem que ser maior. Se o teu problema tiver o tamanho da sua fé, a briga será travada. Por isso você tem que usar a tua fé, que seja maior do que o seu problema. Embora, como diz a Bíblia, a fé, mesmo que seja do tamanho de uma semente de mostarda, ela vai ter efeito. E a Bíblia diz que aquele gigante afrontando 40 dias e 40 noites, até que Davi roda a funda e derruba aquele gigante. Olha para cá. Você sabe por que Davi derrubou o gigante? Primeiro, que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. A minha e a sua batalha, ela só é vencida quando nós usamos o nome que tem todo o poder no céu, no inferno, na terra, em todos os lugares. Nós só vencemos as nossas batalhas se usar o nome de Jesus em primeiro lugar. Não adianta expulsar demônio no nome de Paulo, de Pedro, de Papa, de João, de Sebastião, não. Nós usamos o nome de Jesus, que tem todo o poder, que toda língua, que toda boca e que todo joelho vai confessar que só o Senhor é Deus. Davi, em momento nenhum, olha os 3 metros de Golias. Em momento nenhum, ele olha para Golias. Ele diz assim, olha, eleva meus olhos para o monte. Elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. Batalha ganha quando olhamos para o alvo, quando olhamos para o alto. Batalha vencida quando eu deixo de olhar para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante, e olho para Deus. Salomão está aqui dizendo dentro da palavra de Deus: quem observa o vento nunca semeará. Nunca. Estou olhando o vento, estou olhando as dificuldades, estou olhando os problemas,
estou olhando o Brasil como está, estou olhando o mundo como está. Se eu ficar olhando, focado nisso aí, eu vou ser sufocado por aquilo que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou vivendo. Aprenda uma coisa, a olhar para Jesus em todas as dificuldades, porque a dificuldade ela foi feita para ser vencida. As dificuldades não foi feita para me cruzar os braços e ir para um canto e começar a lamentar porque comigo, eu sou isso. Não, a dificuldade veio que era para mim lutar, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem profundidade, nem criatura nenhuma pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. A gente somos derrotados, porque a derrota não está lá de fora do ser humano, não. A derrota está lá dentro. Quando a boca confessa que não posso, que não tenho, que não vou fazer, que não é para mim, deixa para outro que sabe ler, deixa para fulano que tem condição, deixa para cicrano que tem posição. Ei, meu irmão, ele disse assim, ó, vinde a mim todos. Então chamou todos, porque quando ele chama, ele capacita, porque ele não procura os capacitados, ele não está procurando os capacitados que se acha o bambambam, não. Ele capacita para fazer a vontade e a obra de Deus, mas não devemos olhar para o vento, porque desde quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ele vai fazer tudo, mas tudo também o diabo vai perturbar e vai tirar a tua paz, porque quando você tem um chamado, a primeira coisa a se levantar é dentro da sua própria casa. O primeiro vento começa dentro da sua casa. Mas se você olhar o vento da sua casa, você não vai sair nem no portão para evangelizar, para pregar, para louvar ao Senhor. Porque batalhas, elas foi feita para conquistar. Batalha não foi feita para deixar alguém de frente e ficar, vai fulano que vai dar certo. Não, quem tem que ir sou eu para que dê certo. Que palavra tremenda de Salomão. Ó, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Cegará, que é colher. Você já viu quando um agricultor ele planta uma semente? Ele tem a estação, o tempo e a hora certa do plantio, porque em determinado tempo vem chuva, vem frio, vem vento, vem tempestade, mas ele está seguro na sua fé que aquela semente há de produzir, porque ele não está olhando nem o vento, nem a tempestade, nem as intempéries do tempo. Ele não está olhando, ele está com a certeza que irá colher aquilo que foi plantado. Querido, passa a enxergar o tamanho do seu Deus, passa a ter visão do tamanho do seu Deus, um Deus que conta as estrelas do céu, uma por uma, e dá nome às estrelas do céu. Um Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Um Deus que mediu o céu a palmo, mediu o céu a palmo. Um Deus que antes mesmo de eu existir já me chamava pelo nome. Como vou negar a existência de um Deus tremendo, de um Deus tão grande, de um Deus grandão, do grandão da Galileia? Como eu vou negar essa existência, se em tudo que faço eu dependo dele, até o ar que respiro?
Então não olhe para o problema, não olhe para o vento, que só vão te sufocar, só vão te deixar num quarto escuro, isolado, você se sentindo o pior ser humano da face da terra, porque está olhando para o seu problema. Ah, pastor, mas foi 20 anos de casamento. Ah, pastor, foi 15 anos que eu dediquei a minha vida a fulano. Não olhe para o seu problema, olhe para Deus. Se Deus não resolver, o ser humano não pode, porque tudo vem dele e depende dele. A ordem é dada por ele. Graças a Deus eu ganhei uma causa, porque foi ele que fez com que o juiz assinasse. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus tem um carimbo: eu sou vencedor. Querido, todas as vezes que sentir para baixo, lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que sentir triste, lembra que ele diz que eu sou contigo e não temas. Todas as vezes que vier as intempéries da natureza sobre você, lembre que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se Davi olhasse o tamanho do problema, o gigante estava até os dias de hoje vencendo o povo, o exército de Israel. Se Pedro tivesse olhado somente para o vento, ele não teria andado sobre as águas. É, pastor, mas Pedro afundou. Sabe por que Pedro e você e muitos afundam? Porque a gente está focado só no vento, está focado só no problema. A gente não consegue enxergar que ele é o caminho. A gente prefere os atalhos para chegar mais depressa. Só que nesses atalhos há caminho que parece perfeito, mas o final é caminho de morte. Eu não sei se você está entendendo qual é a mensagem. Aquele que olha o vento, ele não colhe, irmão. Quantas das vezes deixamos de sair de casa para uma grande vitória, porque olhamos para o tempo, olha, vai chover, e vai dar um pé de vento. É pé de vento que fala? Vai dar uma ventania, porque estão olhando para o vento. E o curioso disso tudo, que está uma festa, é debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de frio. Agora quando eu ir para a igreja, que é para colher aquilo que você plantou, você olha para o vento. Aquele que olha para o vento, esse não semeará, meu irmão. É não olhar para o vento, não olhe para o vento, porque tem coisas grandes chegando, tem coisas grandes chegando na sua vida, mas não olhe para o vento, olhe para Deus, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Que eles estão quase chegando ao final dessa mensagem, e a mensagem que eu estou passando para você é como diz o sábio Salomão: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Meu Deus, quantas pessoas estão olhando somente as dificuldades. Ah, que o Brasil está assim, que o salário mínimo é assim. Querido, não olhe para o problema, olhe para Deus. Esquece o teu problema, não precisa esquecer não, mas não viva constantemente com os seus problemas. Foca somente em Jesus Cristo, foca somente naquele que pode te dar, que pode alcançar, que pode lançar você no nível mais alto, através da palavra de Deus. Para me encerrar o texto, diz que nesse versículo Salomão conclui que a vida envolve tantos riscos e tantas oportunidades. Nesse versículo de Eclesiastes 11:4,
onde diz que quem olha o vento não semeará. Aqui nós encontramos muitos riscos e muitas oportunidades. O risco que a semente pode até nascer e ser queimada pelo sol, ou pode vir chuva demais, aquela semente não ser boa para retirar, mas a oportunidade é que ela pode florescer e der fruto de 30, 60 e 100 por um. Risco e oportunidade, isso nós temos que conviver, mas não temos que conviver com medo de não plantar, com medo de não colher, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é a lei da semeadura, isso é certo na minha vida. Pedro, no momento em que ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. No momento que o foco de Pedro era Jesus, ele em momento nenhum afundou, porque os olhos dele estavam fitos na pessoa de Jesus Cristo. Hora nenhuma que ele está olhando para Jesus, ele afunda. Muitos têm afundado, porque só têm olhado para os problemas, só têm olhado para as dificuldades, só têm olhado para o mundo que está um caos, só têm olhado para o mundo que está vivendo de ponta cabeça. Queridos, se a gente focar apenas no mundo, nós não viveremos a verdadeira paz que só tem em Jesus Cristo. Se a gente focar somente as coisas dessa terra, as coisas terrenas, a Bíblia diz que a gente somos o pior do ser humano, que a gente só olha para as coisas da terra. Vamos aprender a olhar para as coisas de cima, para as coisas do alto. Pedro, enquanto estava olhando para o alto, olhando para Jesus, ele não afundou, ele não naufragou, ele apenas andou sobre as águas, andou sobre o problema. Aprenda a andar sobre o problema. Talvez você não passe nem de pés enxutos, mas se porventura você não passar de pés enxutos, o Senhor vai fazer que você ande sobre as águas. Aleluia! Amém, querido? Esta é a mensagem de hoje, para o meu e para o seu elevo espiritual. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu gostaria que você entrasse nesse canal, assistisse pelo menos 1 minuto do vídeo. 1 minuto. Assista o vídeo por 1 minuto. E em cima do que você está assistindo, você deixa o teu comentário, você deixa o seu like, o seu joinha, para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas, para juntos romper os algoritmos do YouTube, romper o algoritmo do YouTube e do Facebook. Então se inscreva aí, o canal está passando aí, ó. Se inscreva aí, Atalaia de Cristo Roberto Nunes, sou eu mesmo, Atalaia de Cristo Roberto Nunes, porque agora é momento de oração, porque agora é momento de usarmos a nossa fé para repreender o inimigo da nossa alma, para repreender o valente, para repreender aquilo que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa. Nós vamos orar daqui, você vai fazer a sua parte aí, porque juntos nós somos mais fortes. Então vamos orar agora, é momento de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque Deus vai dar a resposta para mim e vai dar a resposta para você através desta oração. Não sei se você crê. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença em oração. Pai, eu digo nós, porque eu não estou sozinho nessa oração.
Há milhões e milhões de joelhos dobrados, há milhões e milhões de pessoas orando nesse momento, Senhor, orando por uma causa impossível, orando pela sua casa, sua vida, sua família. Meu Deus, o nosso foco tem que ser nesta oração voltada para Ti, não para engrandecer homem algum, não para ganhar prêmio, ganhar like, não, Senhor, apenas para ganhar, Senhor, almas para o Teu reino. Pai, esse homem, essa mulher que estão orando, Pai, muitas das vezes olharam para o problema, mas a partir de hoje, como ministro da Tua palavra, essa pessoa, esse homem, essa mulher vai focar no céu, vai olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Pai, vai adiante dos Teus filhos, quebrando as portas, arrebentando os ferrolhos, abrindo cadeado, quebrando corrente, quebrando grilhões, para dar vitória ao Teu filho e à Tua filha. Esse homem que está entrevado em uma cama, essa mulher, Pai, que não consegue falar com esse derrame, esse homem que está desempregado, abre as portas e as comportas do céu e dá vitória. Abre esse leito para dar saúde a essa pessoa. Pai, abre esse ventre fechado, porque quem fechou foi o Senhor. Então abre esse ventre para dar vitória. Toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, eu coloco diante de Ti, Senhor. Faça segundo o Seu querer e a Sua vontade. Pai, nos presenteia com algo que estamos pedindo a Ti. Pai, coloca, Pai, esse presente diante de nós para avivar a nossa fé e nos dar vitória. Mais uma vez, Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos, que falo contigo. Minha esposa que está de joelho, toma nas Tuas mãos e nos dá vitória, Senhor, porque assim nós entregamos nas Tuas mãos com a certeza que vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Agora aquieta e deixa o Senhor trabalhar, mas aquieta fazendo a sua parte, porque Deus vai cumprir a parte dele, porque ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele tem promessa na tua vida, ele vai até o fim e vai ser cumprida. Amém? Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante teu rosto e terá paz, porque o grande amor de Deus, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Nesse dia de hoje, somente os vitoriosos, diga amém, amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? O canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, ó. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Louvado seja o eterno da nossa alma. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. Deus abençoe.